Aí, quando eu falo que da questão de literatura, é porque vocês vão achar na literatura aqui classificando ela em duas partes. Ou vão dar para ela tanto o nome de epicárdio como pericárdio. Mas aí o que vocês têm que entender? Que o pericárdio é a película que reveste, é a camada externa do lado de fora. Esse pericárdio aqui, ele se divide em duas lâminas. O pericárdio, ele se divide em fibroso, uma lâmina fibrosa, que é a lâmina mais externa e fica em contato com o meio externo, onde dá para o coração a estabilidade e a fixação do centro de onde ele está. Como eu falei anteriormente, já imaginou se você fosse correr e aí seu coração ficasse pulando? Para que não fique pulando, essa película fibrosa, que ela é de tecido conjuntivo, ela se adere tanto ao pulmão, quanto à nossa coluna, quanto ao diafragma e ao osso do externo. Então, a gente corre e ela está o quê? Fixada. Por quê? Por causa dessa primeira película fibrosa que tem de tecido conjuntivo, que faz uma fixação nas paredes. E a outra mais interna, a gente fala que é o folheto seroso. O folheto seroso, ele pode ser chamado também de epicárdio. Esse folheto seroso, a gente fala que é o folheto visceral. As meninas da manhã viram lá no sistema respiratório que o pulmão tem duas pleuras. Tem a pleura parietal e a pleura visceral. A pleura parietal é a película que reveste o pulmão e que fica entre o pulmão e as costelas. E a visceral é a pleura que fica entre a primeira pleura e o pulmão propriamente dito. Aqui no coração, o que acontece? Acontece do mesmo jeito. Nesse meio que entre as duas películas, entre os dois folhetos de pericárdio, entre o fibroso e o seroso, o que acontece? Tem líquido igual a pleura. Então, uma pleura e um pericárdio, ele fica fixado na parte externa, fixando nos outros órgãos, e a outro folheto, que no caso é o seroso, ele fica fixado à parede do coração. Entre esses dois folhetos aqui do meio, nós também temos líquidos aqui no meio. Para que serve esse líquido e para que serve esses folhetos, professora? Para que serve essa película que reveste o coração? Para fazer, estabilidade do coração, para ele ficar centralizado e não ficar balançando. 2, para proteger o coração. Esse líquido que fica no meio, para prevenir os impactos e manter a lubrificação de grandes impactos que nós vamos ter. Você já pensou um acidente de carro se não tivesse nenhum líquidozinho e nenhuma pleura, agora eu fui falar do pulmão, e não tivesse nenhuma película fazendo proteção do coração? Então o impacto ele seria seco. Com essas duas películas e um líquido no meio dessas duas películas, o que acontece? Diminui esse impacto e consegue ter um deslizamento até durante as contratilidades cardíacas, durante o batimento cardíaco e durante a expansão pulmonar para ter a respiração. Como é que chama, professor, esse líquido que fica, então, entre o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso, que também pode ser chamado de epicárdio visceral? Se chama de líquido do pericárdio mesmo. Por quê? Ele está entre os dois pericárdios. Aí é onde vocês vão achar na literatura classificando como 4. Que eles falam assim, ó, tem o pericárdio, a parte mais de fora. A parte de dentro é epicárdio. Não, é só pela questão de forma de interpretação da literatura. O que nós falamos? Que nós temos o pericárdio, que é a película que reveste o coração. Essa pericárdio, ele se divide em 2. Ele é o pericárdio fibroso. O outro, ele é o pericárdio seroso. O pericárdio seroso é o pericárdio que está próximo ao coração, ou seja, o pericárdio visceral, que pode ser chamado de epicárdio visceral. Por isso vocês podem ter achado que são 4 camadas. É só a diferenciação de o pericárdio em 2, certo? Por isso que tem algumas controvérsias em literaturas, que teve alguns alunos que foi falando comigo e tal, e questão que não estava achando, e isso que ficou na dúvida. Então a diferença só é essa, certo? Mas é interessante vocês observar que essa musculatura aqui do miocárdio, ela é mais grossa. Vocês sabiam que vocês podem ter mais de 2 milhões de batimentos cardíacos durante o seu período de vida. Ou seja, filho, você vem mais ou menos com a taxa predestinada. Acabou aquela quantidade sua ali, você vai morrer. Não, não é assim.
Por isso que a gente fala que a gente tem que exercitar, sair do sedentarismo e exercitar a musculatura cardíaca, porque ela é basicamente o nosso estilo de vida. O que você está comendo, que você está jogando lá para dentro? Qual a sua forma de vida? Quais são os seus exercícios físicos? Qual é o seu hábito de alimentação? Tudo que você faz vai influenciar nessa musculatura da mesma forma que influencia nas outras musculaturas do corpo.